Mark Zuckerberg, fundador do Meta, confessa abertamente que ele ajudou na campanha de censura de Biden, presidente dos Estados Unidos, e Kamala Harris, que concorrerá contra Trump nas próximas eleições presidenciais. Surpresa para alguns? Não sei como. Vamos olhar o depoimento e como isso tem total relação com o Brasil. Mark Zuckerberg revelou, nesta segunda-feira, em carta ao Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, que o governo de Biden e Kamala Harris o pressionou para censurar conteúdos controversos na plataforma Meta. Portanto, Mark Zuckerberg veio a público, pediu desculpas e diz que isso não irá se repetir. Somente agora, Zuck? Antes tarde do que nunca? Ou não? Os fatos em que ele mencionou que foram censurados têm a ver com a pandemia de Covid-19, inclusive com eventos políticos, e que essa pressão foi exercida por altos funcionários do governo, incluindo membros de dentro do governo americano. Inclusive, vídeos de sátira sobre a pandemia também foram censurados. Abre aspas para Zuckerberg. Em 2021, altos funcionários da administração Biden pressionaram nossas equipes por meses para censurar certos conteúdos, expressando grande frustração quando não concordávamos, afirmou Zuckerberg na carta. Portanto, ele foi abertamente pressionado pela Casa Branca para censurar conteúdos com relação ao presidente Joe Biden, inclusive antes das eleições, ajudando e contribuindo claramente para que ele vencesse. Isso envolve também a família do presidente Biden, carregado de problemas com seu filho, com problemas com drogas, que muitos dos conteúdos sumiram e agora está muito claro. Ou melhor, sempre esteve claro, mas agora está comprovado pela boca do fundador e dono da Meta. E outro tema amplamente censurado foi a pandemia de Covid-19. O que ficou para trás aqui foram que médicos censurados, médicos excluídos do debate público, cientistas que foram suprimidas as suas informações para que pudessem trazer novos dados, posicionamentos contrários àquele que o establishment esperava. Todos nós que participávamos do debate público tivemos o dedo apontado para a gente. Nós que pensávamos ou gostaríamos de trazer ideias que não pertenciam ao establishment, que sequer tinha tido tempo para o debate científico. Não, você já era simplesmente apontado o dedo por uma massa de manobras que não quer pensar, não quer ter o seu pensamento fora da caixinha, quer simplesmente concordar com a primeira manchete que sai nas capas dos principais jornais manipuladores, lembrando que grande parte das pessoas que estão em suas redações são altos militantes da esquerda. Portanto, aqui, sem tomar posicionamento A ou B, mas sim contra a censura, o debate científico, novas ideias que poderiam ser promovidas por médicos foram simplesmente suprimidas para que uma avalanche de ideias não sustentadas pela ciência fossem tomadas no dia a dia pela grande massa manipulada, que simplesmente fechou o olho e obedece aos burocratas. Isso para mim é simplesmente incabível. Está cada vez mais claro. As máscaras, que muitos apontavam o dedo para nós, que não gostaríamos ou não queríamos usá-las, era algo obrigatório. E agora se tornou algo que, inclusive, as organizações internacionais de saúde, todas essas políticas, já assumiram que não tinha eficácia alguma, sem incluir todo o restante do debate que se tornou diário durante a pandemia. Isso mostra como as pessoas são controladas pelo medo, que é justamente o que os burocratas querem. Colocar o medo em você para que eles possam implantar as suas ideias de projeto de poder ou as suas ideias de altas de impostos. Colocam medo na população. A população sai replicando esse tipo de informação e pronto.
tem aí um bando de pessoas atuando como agência e campanha de marketing do próprio governo e dos burocratas para que eles possam controlar, criar leis, criar uma série de restrições e, claro, amparar ideias para subir impostos, porque falarão que é para sua defesa pessoal. Você ainda cai nisso? Tenho certeza que não. Seguindo aqui, inclusive o site da CDC nos Estados Unidos já mostra que há tratamentos alternativos para a Covid agora em 2024. Ora, aquilo que foi suprimido do debate, que te chamavam de genocida, caso você defendesse algum tratamento alternativo, caso algum médico defendesse esse tratamento alternativo. Agora está abertamente no site oficial do governo, defendendo e apoiando tratamentos alternativos. Não é estranho? Não. É o projeto de poder e controle da grande massa pelo medo. E isso foi totalmente proibido do debate público, o que, sem dúvida nenhuma, dificultou novas ideias de melhorias e evolução ao longo desses tristes anos que nós vivemos. Inclusive o FBI, uma espécie de Polícia Federal aqui do Brasil, o FBI nos Estados Unidos alertou a Meta sobre uma potencial operação de desinformação russa sobre a família Biden antes das eleições de 2020. Abre aspas aqui na carta de Zuckerberg. Quando vimos uma reportagem do New York Post relatando alegações de corrupção envolvendo a família do então candidato presidencial democrata Joe Biden, enviamos esse texto para verificadores de fato para revisão, afirmou Zuckerberg. Desde então, ficou claro que a reportagem não era desinformação russa e, em retrospecto, não deveríamos ter suprimido o texto. Mudamos nossas políticas e processos para garantir que isso não aconteça novamente. Por exemplo, não suprimimos temporariamente as coisas dos Estados Unidos enquanto esperamos por verificadores de fatos, diz na carta. Mais uma vez, o óbvio sendo dito. O claro e explícito que eles aderiram à censura porque fizeram parte de um dos lados na campanha. Arrependido agora, Zuckerberg, por não ter tido um posicionamento firme com a sua empresa, com a Meta, e cedendo a pressões governamentais. Diz agora que será mais forte para não ceder a essas vontades de um lado ou de outro. Inclusive, ele falou que não mais fará doações a políticos, pelo menos nessa campanha eleitoral. Uma mudança drástica, porque vamos lembrar que em 2020, Mark Zuckerberg foi um dos grandes apoiadores da campanha democrata de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, que acabou saindo vitoriosa. E isso mostra uma determinada mudança de Mark Zuckerberg ao longo do tempo. Escute o vídeo em que ele apoia o Donald Trump depois do triste episódio que tentaram assassiná-lo e que ele tomou um tiro de raspão na orelha e levantou segurando a bandeira americana. Some stuff personally in the past. I'm not planning on doing that this time. And that includes, not endorsing either of the candidates. Now, look, there's obviously a lot of crazy stuff going on in the world. The historic events over over the weekend. And, on a personal note, it's, seeing Donald Trump get up after getting shot in the face and pump his fist in the air with the American flag is one of the most badass things I've ever seen in my life. But look, it's, and I think, look, it's, at some level as an American, it's like hard to not get kind of emotional about that spirit and that fight. And I think that's why a lot of people like the guy. O que fica claro é que Kamala Harris, que disputará a presidência dos Estados Unidos contra Donald Trump, estava em meio a essa censura. Ela é vice-presidente do atual Joe Biden, que tirou vantagem por conta da censura imposta nas redes sociais e ele saiu vitorioso com isso. É claro que Trump, extremamente habilidoso na comunicação, usará isso nos debates contra Kamala Harris, que ela fez parte da censura explícita e da pressão do governo por controlar conteúdos que iam contra as ideias do Partido Democrata. E claro,
Isso tende a prejudicar Kamala, não apenas pelo fato dela ter feito parte do epicentro da censura, mas porque, ao que tudo indica, Mark Zuckerberg, através da Meta, não mais ajudará Kamala Harris na campanha a presidente. Veremos o que acontece. E isso traça um paralelo exatamente igual com o que vem acontecendo no Brasil há anos. Não apenas posts sendo censurados, mas perfis sendo derrubados. Inclusive, tivemos a oportunidade de analisar num vídeo feito nessa semana aqui no meu canal sobre a censura imposta não apenas ao dono do Telegram, que foi preso na França, Pavel Durov, mas também ao candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal. Além disso, há já relatos claros de prisões no Reino Unido por censura. E claro, aqui no Brasil está totalmente explícito. Jornalistas com passaportes cancelados que não podem voltar ao Brasil. Pessoas presas sem seguir o devido processo legal. Pouco importa, a Constituição no Brasil foi simplesmente rasgada. E por que não dizer das eleições? Não é mesmo? Você não precisa simplesmente cancelar um determinado perfil para você fazer algum tipo de censura. Está claro, como Mark Zuckerberg falou agora na Comissão Judiciária da Câmara dos Estados Unidos, como ele censurou alguns conteúdos que iam contra a campanha de Joe Biden, dos democratas. Você acha mesmo que isso não aconteceu no Brasil? Você não viu um peso completamente diferente aos conteúdos dado a quem pregava ideias de esquerda e defendia o establishment contra aqueles que eram opositores e simplesmente foram calados, e muitos deles com passaportes cancelados ou mesmo jogados dentro de uma cela e lá seguem? Será que isso não ajuda numa campanha presidencial? Ou melhor, será que isso não define uma campanha presidencial? Vamos lembrar que grande parte da população atua como comportamento de manada e, portanto, aquilo que eles são impactados através das redes sociais fica claramente determinado como algo que delimita e muda o comportamento das pessoas. Quando você vê uma censura aberta para um determinado lado, é claro que você não precisa de nada mais. As ideias que você quer simplesmente impactam diretamente as pessoas. Portanto, está claro que a campanha de Joe Biden em 2020 sofreu um amplo empurrão por parte da Meta, assumido agora por Mark Zuckerberg, e que vimos igualzinho aqui no Brasil. Falamos de França, falamos de Reino Unido, falamos dos Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Nicarágua. Esses, infelizmente, já não surpreendem mais. Está muito claro que a liberdade de expressão vem ganhando espaço, uma vez que a verdade está cada vez mais aberta. As pessoas não toleram mais o establishment político, não toleram mais cada vez aquele discurso antiquado dos políticos se distanciando ou já muito longe por anos dos anseios da população. Aqueles velhos vídeos de campanha, políticos abraçando criancinhas, abraçando idosos, mas que quando são eleitos simplesmente somem. Abandonam a população por completo, uma vez que esse é o desenho da política e do projeto de poder. Felizmente, grande parte da população começa a abrir a cabeça para a realidade. Os políticos, em sua grande maioria, querem um projeto de poder e estavam amparados pelas principais empresas de tecnologia, ao menos agora a Meta, que assumiu que censurou um dos lados. No Brasil, isso também já está claro. Não precisa mais de provas, está tudo à nossa volta. Sem dúvida nenhuma, se tivermos eleições limpas e justas, conseguiremos fazer com que a vontade da grande maioria seja representada, independente de qualquer coisa, que não haja censura de nenhum dos lados, que todos tenham liberdade de se posicionar e expressar a sua própria opinião. É muito melhor que você saiba o posicionamento de todos e se una àquele que faz mais parte ao que você pensa ou que esteja mais alinhado aos seus valores e princípios do que alguém que finge ser alguma coisa que não é. A censura, se fizermos pressão, tende a cair. Ela está cada vez mais aberta e a população, sem medo, começa a se posicionar. Elon Musk, Wall Street Journal, Estadão e Folha aqui no Brasil estão largando a mão da esquerda. E agora a plataforma Meta. Será mesmo que a liberdade está virando jogo? Coragem estimula coragem. Seguimos pela liberdade.